3 dias de escuridão, a respiração universal e o impacto social causado pelas inteligências artificiais. É isso que a gente vai conversar aqui hoje. A minha voz ainda está se recuperando, mas a gente já consegue conversar de uma forma mais ativa e espero que ela perdure aí até o final desse vídeo, para a gente poder trocar essa ideia que faz tempo que a gente está querendo trocar. E eu vou começar esse vídeo dizendo que esse grande apagão, ou que essa grande escuridão, já está em curso. Tudo porque a escuridão, a era da escuridão, esse apagão de consciência, ele já está em curso desde o movimento do início do nosso milênio, desde a nossa era medieval. Tá certo que na época da era medieval, a informação que reverberava no campo da Terra era outro, mas a gente ainda acompanha muitos movimentos da era medieval ocorrendo aí, muitas barbáries e agora de uma forma mais tecnológica. E na verdade, desde a época que Lemúria e Atlântida foram para debaixo d'água, o apagão ele já vem sendo executado, que é de fato o apagão consciencial, o apagão da nossa ética, o apagão da nossa moral, a inversão dos valores, toda essa tecnologia que sim é neutra, mas que infelizmente é muito utilizada para deturpação, seja a deturpação da consciência ou a deturpação de todo o nosso sistema planetário, de todos os recursos naturais da Terra. E desde lá, assim como hoje a gente está se encaminhando para, havia esse grande arsenal tecnológico que foi trazido de fora, aqui para dentro da Terra, e houve aí todo um desgaste, né? Houve toda uma ruptura que começou a acontecer desde quando seres muito evoluídos moralmente, eticamente falando, fraternalmente falando, começaram a chegar aqui nos campos da Terra, onde houve todo um movimento para apagar mesmo a informação de uma polaridade das nossas energias, que é a energia feminina, para que assim então a guerra, o ódio, a raiva pudesse se instalar com uma maior força. E aí a gente adentrou também uma grande era, né? A era de Kali Yuga, como a gente reconhece essa era como uma queda mesmo da ética e da moral dos seres viventes no planeta. E isso teve início por volta ali, um pouquinho mais talvez, de 3.000 anos antes de Cristo, né? Antes de Jesus descer à Terra, antes da fonte criadora chegar no planeta Terra, através de Jesus. Jesus, ele vem nessa grande tentativa também de trazer ali um grande quantum energético vibracional a partir da sua consciência, do seu campo, para instalar sobre a Terra, para nos deixar recursos energéticos, recursos conscienciais, para que nós pudéssemos lidar dentro desse período aí que a gente está vivendo aqui agora. Porque essa era de Kali Yuga é uma era reconhecida por a gente, né? A gente aqui, enquanto seres encarnados, meter mesmo muito os nossos pés pelas mãos, não medir a atitude dos nossos atos, é onde a sociedade está ali com o seu desenvolvimento emocional muito prejudicado, por consequência, a inteligência racional, a inteligência espiritual não se faz como deveria, então fica esse ciclo negativado, né, sobre os campos. Cria-se ali uma grande densidade na nossa malha eletromagnética planetária, porque há uma densidade em volta, né, envolvendo cada um dos campos e dos corpos que estão sobre a Terra hoje. Mas tem algo bem interessante dentro de todo esse movimento, seja de apagão, seja de escuridão, que a gente precisa compreender, que a escuridão ela é um grande impulsionador para que a gente alcance um novo patamar consciencial, digamos assim. E a gente pode colocar a escuridão como uma grande forma de respiração do universo. Por exemplo, tá? Eu vou trazer assim para um contexto mais terrícola, mas vocês vão entender o que eu quero dizer aqui, o que eu estou falando. Por exemplo, durante o dia, aqui em planeta Terra, as árvores, elas captam a informação do Sol. As algas, as cianobactérias, né, que estão nos mares, nos oceanos, elas captam a informação para si, a informação que vem do Sol, né? Então, tanto as algas, os mares, os oceanos, quanto as plantas, as árvores, elas estão num movimento de inspiração, certo? Porque elas estão inspirando, colocando para dentro de si mesmas a informação provinda do Sol.
né? Esse alimento, essa respiração. Enquanto isso, né, a gente pode metaforicamente falando, mas não tão metaforicamente falando assim, num contexto mais eletromagnético e energético, o Sol, ele está expirando, né? Ele está expirando enquanto aqui algas e árvores e plantas estão inspirando. E à noite isso muda, por exemplo. Muda a polaridade do dia para a noite, sai Sol, vem Lua, né? A Lua, ela já é ali responsável pela introspecção, né? E ela proporciona, então, um auxílio ali naquele movimento, aonde as plantas e as cianobactérias, elas têm a capacidade de fazer a sua expiração. Nessa expiração, tanto as árvores, né, as plantas, elas criam ali o éter, elas criam o orvalho da noite, deixam sobre a superfície, para que as demais plantas e animais e nós mesmos possamos ali respirar, inspirar, né, fazer a nossa inspiração daquela substância. Bem como os mares, né, quando liberam essa substância mais etérica, que a gente conhece como maresia, né, ali proporcionando essa respiração mais saudável a todo o planeta. Se não houver cianobactéria, se não houver reino vegetal, não tem respiração, não tem inspiração e expiração, né? Então o movimento de expirar, de inspirar, de respirar, ele é universal. As águas respiram, as plantas respiram, as nossas células respiram, né? Agora a gente vem para dentro de nós mesmos, por exemplo, para a gente conseguir compreender bem. A gente faz esse movimento de inspirar e de expirar, porque lá dentro da nossa célula mais pequenina, é esse movimento de inspirar e expirar que faz com que a célula produza oxigênio, produza energia para viver. Se não há respiração celular, começa a haver ali determinados apagões, né? Determinadas apoptoses. A célula morre se não tem respiração, né? E o mesmo ocorre a nível da fonte criadora, por exemplo, né? A fonte criadora, ela expira. Quando ela expira, ela traz ali todo o seu material, todo o seu conteúdo para os universos por consequência para cada uma das galáxias para cada uma das estrelas, cada uma das estrelas para cada um dos planetas, e assim vai a respiração. E quando há a respiração um movimento, né, de inspiração do universo, a gente fica no escuro, né? No escuro metafórico da coisa, onde a gente tem a capacidade de adentrar dentro de nós mesmos, observar o que tem lá no fundo que precisa vir para fora, e quando a gente expira, então a gente traz e a luz se faz. E esse é um movimento que ocorre universal, é da fonte criadora. Então, é por isso que eu disse que a escuridão ela já está ocorrendo. E aí a gente tem os dois pontos, né? A escuridão real do universo, porque o universo respira, e a escuridão da consciência, esse apagão de informação consciencial, porque a gente, enquanto sociedade, não está em busca, infelizmente ainda, né, em sua grande maioria, da ética e da moral, da fraternidade. Então tudo isso é um apagão intelectual, eu diria, né? O nosso intelecto fica apagado e a gente fica ali sujeitos a só aquilo que vem de fora, só aquela informação que é pronta. Então a gente não desenvolve os nossos sensos, seja senso crítico, senso de justiça, senso de amor, senso de ética, de moral, de fraternidade, porque a gente está sujeitos a apenas ficar passivos. E uma respiração, ela não precisa ser passiva, né? Porque uma respiração consciente, a gente está consciente do que expira e consciente do que inspira. Com toda a certeza dessa vida, a fonte criadora ela está consciente das suas expirações e das suas inspirações. Por isso e há tanta harmonia no universo, né? E quando eu trago o contexto de escuridão, né, eu não estou falando no contexto aqui de polaridade, eu não estou falando aqui de luz e sombra, eu não estou no contexto dual, da dualidade. Eu estou falando, de fato, da escuridão que existe dentro da respiração universal
e que ela é natural e não algo que foi projetado, plantado e implantado para que a gente pudesse desenvolver as nossas polaridades. Não é isso que eu estou trazendo, mas eu estou trazendo num contexto mais abrangente mesmo para a gente compreender tudo isso aí que a gente vem conversando, desses 3 dias de escuridão e desse apagão que a gente vai chegar lá. Estou introduzindo aqui para a gente ir devagarinho e ir fazendo essas sínteses todas para que a gente possa abrir a nossa consciência dentro dessa filosofia mesmo que o universo nos permite, que a fonte nos permite. E falando nisso, a escuridão, ela é aquele poder criativo, né? É onde a fonte pode criar toda a sua informação, toda a sua ideia, e aí quando ela expira, ela traz tudo para fora e cria, né? Então a escuridão, ela é muito benéfica quando a gente utiliza para o nosso bem, porque ela nos possibilita criar, co-criar, né? Se a gente não inspira, a gente não co-cria nada. A gente não existiria nem a lei do eletromagnetismo, porque enquanto um ponto ele expira, o outro ponto ele inspira. Então, tudo caminha junto, tudo faz parte dessa grande engrenagem. E se a gente quer só ficar no clarão, como que vai ser isso, né? Como que vai haver criação e cocriação se só tem clarão, né? Se não tem escuridão para criar. E quando eu falei no outro vídeo que a gente já está numa escuridão, que essa escuridão ela já existe e que ela vai existir, é porque a gente já está nela, a gente está saindo, né, do momento de inspiração do universo para expirar agora, né? E nessa expiração vem muita coisa, vem esse clarão de luz. E esse clarão de luz, quando ele vem para iluminar muitas sombras, porque não tem outra utilidade desse clarão senão iluminar. Não tem uma utilidade da luz senão iluminar sombras. Essa é a utilidade da luz, né? Então, como a gente está no movimento agora assim de trazer para fora, de expirar, de sair da era de Kali Yuga e de conseguir engrenar no clarão, a gente observa que esse clarão ele traz alguns resultados que a gente nem estava esperando muitas vezes, que são resultados da gente deixar tudo exposto, né? Deixar as sombras todas expostas. Sejam as nossas sombras, sejam a Cornalina aqui brincando com o vento, sejam as nossas sombras internas, sejam as sombras coletivas. O inconsciente coletivo ele fica totalmente exposto, né? Tudo aquilo que estava muito no escuro agora fica no claro. Isso tem um propósito, porque quando a gente inspira, quando o universo ele inspira, ele tem a capacidade de observar tudo aquilo que não está benéfico, tudo aquilo que ele precisa liberar, tudo aquilo que ele precisa modificar. Então, quando ele expira, ele tem essa força para modificar, para criar essa engrenagem energética e fazer essa modificação mesmo, de trocar as velhas estruturas, de lubrificar as engrenagens, de trazer para um outro movimento mais sutil, como é o caso da Terra, né? A gente pode ver a inspiração como um grande movimento dessa faixa vibratória de provas e expiações, por exemplo, que a gente está saindo, né? E aí vem a expiração, que é um movimento de adentrar o portal da regeneração. Para isso, a gente tem que respirar direito, né? A gente tem que respirar conscientemente, a gente não pode só ficar passivo, esperando tudo aquilo que vem de fora, toda aquela facilidade, porque a nossa mecânica funciona assim, assim é. Não, a gente tem que fazer um movimento contrário, a gente tem que despender energia para respirar conscientemente, para conduzir esse clarão para algum ponto, né? Para esses pontos que a gente está vendo aí desmantelar diariamente, seja dentro da gente mesmo, né, as nossas velhas estruturas, que são os nossos padrões de crença limitantes, por exemplo, que nos impedem de ancorar um pacote de luz maior em nós mesmos e na nossa própria consciência, e isso também ocorre a nível planetário, porque esse clarão, ele está envolvendo todos nós, ele está envolvendo toda a consciência da Terra, toda a grade eletromagnética do nosso planeta.
E aí, falando em grade eletromagnética, a gente já tem cientificamente comprovado que a nossa grade eletromagnética ela está com os seus filamentos mais afinados, eu diria, né? Vou usar esse termo. E isso é algo que traz para a gente também um ponto, né? Tem muita gente que pergunta assim, esse apagão que está sendo disseminado por aí, né, as informações, elas vão ocorrer porque o Sol vai emitir uma grande luz e vai queimar toda a grade eletromagnética do planeta, e aí a gente vai ficar sem nada, sem tecnologia, sem nada. Tem muita gente que se questiona, né? E eu vou trazer aqui um outro questionamento para nós, para que a gente possa expandir a nossa visão para muitos pontos, porque essa é a ideia, né, da ampliação de consciência. É a gente expandir para vários pontos e não ficar presos em apenas um, né, centralizar apenas em um ponto que vem sendo trazido por aí. E com isso eu trago uma ideia aqui das inteligências artificiais, por exemplo, que não se fala muito, né, mas que a gente vai conversar aqui. A inteligência neutra né, a tecnologia ela é neutra. Então a gente imprime sobre essa tecnologia aquilo que tem dentro da gente, né? Isso é fato. Porém, esse arsenal tecnológico que está sendo desenvolvido, ele está sugando da Terra muitos recursos. E muitos desses recursos são água, água potável, água mineral, aquela água que os nossos irmãos moradores de rua, né, que estão em condição de rua hoje, por exemplo, não tem para beber. Essa água potável riquíssima, limpíssima, é utilizado para dentro das inteligências artificiais, para dentro dos data centers da vida, porque não pode ser uma água suja, tem que ser uma água limpa. E eles devolvem essa água suja depois para a Terra, né? Enfim. Mas existe muitas usinas hidrelétricas alimentando esses sistemas. Esses sistemas de inteligências artificiais, eles estão crescendo exponencialmente. A gente está vendo por aí, né? Essa era tecnológica aumentando diariamente as suas conduções. A gente está utilizando de inteligência artificial aqui para conversar, né? Muitas, inclusive. E esse é um ponto que eu queria trazer, porque assim, o que acontece quando os recursos da água esgotam? Sendo a água o nosso grande condutor de energia, porque a água ela é um grande condutor de energia, certo? A gente sabe disso se a gente olhar para dentro de nós mesmos. Nós somos basicamente água. A gente precisa da água para movimentar energia, para que a gente possa fazer tudo o que a gente tem para fazer aqui, para que a nossa consciência possa estar ancorada no nosso corpo. A gente precisa dessa água. Uma água que envolve a gente não enxerga com os olhos físicos, e uma água que está dentro de nós, em cada uma das nossas células. Se há um grande desequilíbrio nos nossos íons de sódio e potássio, por exemplo, né? Há ali uma grande queda de pressão em alguém que está num grande verão e não toma água, não come direito, não come fruta, e aí desequilibra esse circuito e a pessoa tem o quê? Um apagão. Não é? A pessoa tem um apagão, ela desmaia, ela tem um apagão, e ela fica ali algumas horas apagada. Aí até alguém socorrer, até levar para o hospital, até botar as pernas para cima, enfim, tomar um banho de água gelada e voltar, né? Dar um choque ali naquela pessoa, né? Um choque no sentido de voltei para a vida, né? Isso ocorre e pode ocorrer com as nossas águas planetárias. Porque imaginamos agora que essas inteligências, esses grandes operadores, esses grandes data centers aí, eles estão desequilibrando os íons das células da Terra. E nesse desequilíbrio pode haver um apagão. E aí a gente vai ter um apagão tecnológico, um apagão de luz, um apagão de tudo. Entende? Então, isso, do jeito como está indo, se a gente não tiver consciência e não parar para observar a Terra como um ser vivo que está sendo usurpado de todas as maneiras, isso pode acontecer.
E aí agora voltando para o ponto de escuridão e saindo do apagão, todo esse movimento que está ocorrendo, né, da gente deturpar os recursos da Terra enquanto sociedade, tem um outro movimento ocorrendo que a gente está conversando, que é o movimento da respiração do universo. Quando o universo expira e inspira. Essa inspiração e expiração, partindo do mesmo princípio que ocorre dentro da gente, quando a gente para meditar conscientemente, né, fazer exercício respiratório, a gente limpa a nossa mente, logo a gente consegue acessar ondas cerebrais que nos permite estar em um estado até mesmo alterado ali, e a gente consegue conectar com o divino que habita dentro de nós e o divino que habita fora de nós. E aí a gente consegue até mesmo conexão com seres extrafísicos. O mesmo ocorre com a Terra nessa expiração e inspiração que a Terra faz junto com o universo. E aí, nessa expiração e inspiração, ela vai se movimentando no universo, né? Porque o universo não está, quer dizer, a Terra, nem os planetas, nem os sistemas, nem as galáxias, nem mesmo os universos estão parados. A gente vai respirando produtos distintos da onde a gente vai passando, né? A Terra vai fazendo isso. Nesse movimento que a Terra está fazendo, ela vai afinando o seu campo, né? E tudo que era muito grotesco, por exemplo, digamos que tinha ali uma grande malha de muito pensamento negativado, a Terra, né? Que é a nossa psicosfera hoje, densa, né? Conforme ela vai respirando esses produtos universais, ela vai afinando e vai liberando esses pensamentos. E assim fica mais fino o seu véu. E esse movimento de afinar mais o véu é que permite que a comunicação entre mundos, que a comunicação entre todas as moradas do Pai, possam se estabelecer, que a Terra possa estabelecer esse intercâmbio de comunicação. Então, embora dentro de algum movimento nós estejamos, enquanto sociedade, fazendo muita sombra para a consciência do planeta, tem um outro movimento ocorrendo que é de muita luz e que é de ciclo evolutivo, né? Que a Terra passa por ciclos. E eu entendo, compreendo que o início de todas as eras, elas são desafiadoras porque há um movimento de transição, né? Sai de um estágio vibracional para ir para outro, e isso não é fácil de fazer. Não é fácil, a gente sabe na pele que não é, quando a gente começa a escavar as nossas próprias sombras para poder modificar. E a gente ainda aqui tem aquele paradigma, né, muito impresso na gente, na grade eletromagnética, de que precisa doer para a gente evoluir, enquanto a gente sabe já que a gente não precisa doer para ter evolução, que a gente pode evoluir por amor, e que tudo é uma questão de escolha, mas o ponto é que grande parte da população escolhe a dor ainda, né? E dentro desse processo, tem um ponto bem legal que a equipe aqui que orienta meus trabalhos traz, né, a Confederação Intergaláctica, que é o curso de telepatia para todos. Por quê, né? Esse curso, ele é aberto, inclusive se tu não conhece, vai ali nas playlists, é um curso totalmente gratuito para a gente aprimorar nossa consciência e união mesmo. Então, eles trazem a ideia, assim, que esse afinamento do campo que está ocorrendo, ele vai possibilitar que a gente interaja com muitas dimensões e também que a gente abra o campo das comunicações e que a gente saia do aparelho fonador e vá para os nossos aparelhos sutis, digamos assim, que são ali conectados ao campo telepático. Então a comunicação telepática ela vai vir com muita força, porque a gente está afinando isso. E eles trazem esse curso porque a gente vai abrir um grande campo, né? Esse grande campo ele está abrindo, está expandindo, essa grade está afinando e as comunicações elas vão ocorrer. Então a gente vai sair dessa questão muito do aparelho fonador aqui para estar focados muitas vezes na comunicação telepática. E aí a gente vai perceber mais a recepção e o envio de informação no campo. E isso pode nos gerar um desconforto muito grande para aqueles que não estão, né,
se buscando conhecimento, buscando compreender como que funciona os campos e corpos sutis, os órgãos sutis, enfim. E para que a gente não adentre esse momento que vem a acontecer, né, que pode vir a acontecer, despreparados, a equipe vem e traz essa sugestão aí da gente conversar, de aprimorar, de conhecer o campo telepático, de estudar, até mesmo porque se ocorre um apagão, não vai ter tecnologia para a gente se comunicar. Então, se a gente utilizar a nossa comunicação telepática para isso, né, para saber como é que um irmão teu tá, né, um parente, enfim, compreender como que ele tá através da conexão telepática saudável. Imagina, né? Isso vai ser incrível. E há sempre uma escolha. E eu entendo que muitas vezes as pessoas estão inconscientes desse movimento e que isso pode gerar um grande atrito, isso pode gerar uma grande confusão. Mas todos nós estamos encarnados agora no mesmo movimento, no mesmo momento. Então todos nós temos um processador capaz de processar essas informações todas. A gente só precisa querer. É livre-arbítrio também, eu entendo. Mas tudo isso vem para nos fazer evoluir de alguma forma. E não para nos deixar em desesperos, né? E não para nos fazer ficar mal. Tudo a gente pode conduzir de formas distintas. Se vem esse apagão, por que a gente então, já desde agora, a gente não começa a criar movimentos fraternos? Para que esperar um apagão vir? Imagina, se a gente começa a criar movimentos fraternos hoje, a gente pode até diluir uma faixa vibratória e mudar uma realidade, porque nós criamos a nossa realidade. E nessa criação de realidade, a gente conduz toda a informação que o universo está nos trazendo. Se ele está nos trazendo esse clarão de luz, é para que a luz assim se faça em algum movimento, né? Então, eu gosto de trazer mais para dentro desse ponto. E não para, vai ter o apagão, então agora a gente tem que ter um rio de comida em casa, um rio de água, um monte de coisa, sabe? Até porque aquele que não faz mal a ninguém, aquele que não machuca os animais, aquele que não está maltratando o reino animal, vegetal, mineral, não vai ficar desamparado. E a gente tem que confiar nisso, a gente tem que confiar na fonte criadora, até para a gente poder auxiliar aquelas pessoas que podem ficar desamparadas, sejam psiquicamente, fisicamente, entende? Então, imagina se a gente aqui muda essa realidade, né? Pelo simples fato de tomar consciência de que movimentos universais ocorrem e que são naturais e de que a gente não precisa deturpar a Terra para ter tecnologia. Os irmãos da Confederação, eles trazem muito que a gente deve focar no desenvolvimento da nossa tecnologia consciencial. Por isso que eles estão aí com esse curso de telepatia para todos. Não é um simples curso de telepatia, é um aprimorador de consciência. Então, ao invés da gente focar só no arsenal tecnológico externo que vai nos proporcionar criar imagens e, enfim, um monte de coisa, né, que a gente sabe. Não só isso. Claro que a tecnologia é importante, é muito importante. Pode reconstituir muita coisa, pode criar muita coisa, pode fazer um membro voltar a funcionar que antes não funcionava. De fato, a tecnologia é neutra. Mas a gente tem que observar quem é que está conduzindo essa tecnologia, né? Qual é a ideia da condução dessa tecnologia. Então, para que a gente não fique sujeitos ao caos, né, e para que a gente consiga ajudar nesse momento de caos, a gente tem que estudar, adquirir conhecimento, para ativar a nossa inteligência, para ativar a inteligência e transformar a inteligência em sabedoria. Aí sim a gente vai estar utilizando toda essa expiração que a Terra está captando dos produtos universais, né? Que a gente está aí dentro de um grande movimento, de uma grande transição bem pertinho de Alcione. Eu falo isso porque eu tenho um mentor, o Aldel, que eu chamo de Nortron aqui, que ele é de Alcione. Ele vem de Alcione, né? Junto com seus outros irmãos aí, anciões, estão auxiliando nesse movimento. E a gente está captando toda essa energia. E às vezes todo esse clarão energético, para quem não está acostumado, dá um tilt. Mas como é que a gente pode acostumar?
adquirindo conhecimento, buscando fontes sérias, produzindo autoconhecimento, que vem do estudo, do autoestudo, fazendo terapia. Tudo isso vai nos fazer absorver melhor essa informação, porque essa absorção de informação faz muita modificação na gente, e é isso que está ocorrendo agora. Por isso, tanta ampliação de paranormalidade, tanta ampliação de mediunidade, né? Até mesmo assim, a mediunidade mesmo, que ainda é pouco compreendida dentro do mundo das psiquiatrias, né? Tá muito melhor, óbvio. Mas a confederação, ela também traz assim, que é um momento de todos os psiquiatras e psicólogos e médicos estudarem a espiritualidade, estudarem esse ponto da mediunidade, desses fenômenos parapsíquicos, para que quando uma pessoa chegue no seu consultório, acessando múltiplas realidades e se vendo em múltiplos locais, elas não sejam diagnosticadas com transtornos de múltipla personalidade, por exemplo. É muito importante que a gente modifique esses padrões, porque assim a gente vai aprimorando e vai um auxiliando o outro, né? Porque se tu tá calmo aí, eu tô estressada aqui por estar nesse movimento, a tua calma pode me ajudar por tu já ter passado por isso ou por tu ter conhecimento. Então essa é a troca. A gente já pode começar a fazer essa troca. A gente já está fazendo, né? Mas fazer mais ativamente, fazer movimentos sociais mesmo, por que não, né? Para que a gente possa se auxiliar, a gente possa conversar, para que isso possa se ampliar, para que toda essa negatividade, quem sabe, possa diluir. E eu não tenho dúvida que a gente vai passar por uma grande prova de fraternidade, mas a gente já pode ir, de repente, ir se preparando, né? E já ir se preparando no sentido de por que a gente tem que ser fraterno só quando acontece um colapso? Por que a gente não pode ser fraterno com o outro diariamente, nas atitudes diárias? Né? Isso é prova. Isso é prova para todos nós, para toda a sociedade, para a consciência do planeta. E a gente tem essa capacidade de fazer isso hoje, de fazer isso agora, de não esperar uma crise ambiental, um apagão, sei lá, né? E outra coisa que a galera fala muito, né? Que vai haver uma destruição quando isso acontecer, esse apagão ou essa escuridão. E não é assim, é uma transformação. A Terra, ela está se transformando, está mudando o seu padrão vibratório. Isso traz alguns ajustes, a Terra se movimenta. Quando entra um pacote de luz na gente e ilumina um pacote de emoção que está muito escuro, a gente não sente aquele baque, assim. É o mesmo que acontece com a Terra. Só que pode ser que a Terra ela absorva isso em pontos específicos e tenha movimentos físicos. E tá tudo bem? É só um movimento. Claro que isso envolve muita coisa, e eu sei disso, né? Mas quando vem essa compreensão, a gente sabe que aquelas determinadas coisas que acontecem naquela determinada região é porque tinha que acontecer para algum ponto de evolução. E falando em ponto de evolução, tem alguns pontos que a gente precisa aprimorar em nós enquanto sociedade, que são padrões vibratórios mesmo, de que a gente acha que a gente só vai evoluir se a gente passar por sofrimento. E a gente não sai nunca do ciclo de sofrimento, sabe? E a gente não ajuda nunca a Terra a adentrar o portal da regeneração. A gente tem que trocar padrão, seja em terapia, seja em sites, intuição. A gente tem que trocar o padrão vibratório de que sim, nós somos filhos da fonte criadora, que é puro amor, então nós podemos aprender no amor. A gente não precisa mais estar passando por muita dor e sofrimento para aprender. Isso é um padrão criado, até para nos deixar presos e alimentar um sistema falho que está se diluindo, graças a Deus, graças à própria fonte de amor, né? Graças à própria fonte criadora. Mas quanto mais chaves dessas a gente gira, mais a gente reprograma o nosso sistema e mais a gente atualiza a consciência da Terra. É claro que com muita coerência, com muito discernimento e com muito respeito.